Eu gostei dessa, assim, eu gosto dessa junção entre uma historiadora muito aplicada à história e uma tradutora muito rigorosa. Então, isso deu ao livro uma dimensão muito maior, eu acho, para o Michelet e para o mercado editorial. Essa é a primeira vez que o livro é publicado integralmente e anotado, não é mesmo, Ju? Explica um pouco isso, porque saíram outras edições outras vezes, né? Até onde eu acompanhei, enfim, eu estou sempre um pouco de olho, não sei se apareceu alguma coisa muito recente. Mas o que existe no mercado editorial, colocando os esgotados e os disponíveis, né, os para venda, eu conheço 3 edições. Essas 3 edições, todas elas apresentam questões editoriais maiores ou menores. A mais recente é a que apresenta, a meu ver, um problema maior. A que me parece que ainda está no mercado. Porque ela só traduz o livro, o Michelet divide o livro em 2 metades, que ele chama de livro 1, livro 2. Apenas o livro 1 está disponível nessa tradução, e não o livro 2, sem nada que nos informe sobre o que está acontecendo. Por quê, enfim, por que esse projeto? As outras 2 trazem a integralidade parcial do livro, mas o problema é que esse livro tem uma história editorial, ela própria, original, um tanto quanto complicada, que é um pouco o que eu conto na apresentação da tradução, né? Ele tem uma primeira edição em 1862, mas que foi censurada por problemas, na verdade, temores dos editores, relativos ao governo do Luiz Napoleão Bonaparte, que, enfim, os casos mais célebres são dos de Madame Bovary e As Flores do Mal, do Baudelaire, né? Baudelaire e Flaubert tiveram problemas graves. Então, Michelet, essa primeira edição, que é publicada dessa maneira, com autocensura, na verdade, mais ou menos autocensura, né? Ela, ainda assim, os editores, eles colocam ela no mercado, são 9.000 exemplares na primeira edição, esgotados em uma semana. E ainda assim, os editores recuam e dizem que não vão, os editores e os impressores, que não vão fazer uma segunda edição. A deixa para o Michelet procurar um editor internacional, no caso Lacroix, da Bélgica, e é ele que vai encampar esse projeto. E o Michelet se aproveita da ocasião não só para devolver os trechos que ele tinha retirado, quanto para acrescentar novos trechos, novos textos. E essa é a edição que os estudiosos do Michelet hoje consideram como a edição príncipes de fato. E não essas versões, bom, no caso brasileiro, essas 2 que estão esgotadas, que são edições, enfim, que são uma é parcial, porque ela suprime um capítulo que eu acho muito importante, chamado Notas e Esclarecimentos, um capítulo alentado, que aparece no final, suprime esse capítulo por completo, e a outra não suprime esse capítulo, porém o desloca para o início do texto. Eu não entendi bem por que eles fizeram isso, e, ao mesmo tempo, não utiliza essa edição príncipes nessas notas e esclarecimentos, que também foram modificadas pelo Michelet nessa edição final de 63, que sai pelo Lacroix, da Bélgica. Então, agora, nenhuma delas é edição anotada. Tem isso também, nenhuma das 3. Então, o que eu quis fazer foi não só pegar o texto, traduzir o texto de 63, que inclusive é o texto que eu estudei, que, enfim, que é meio texto canônico entre os estudiosos do Michelet, o resto é mais para a ordem da curiosidade ou da especificidade de um momento, enfim. E eu pensei desde o início que o texto micheletiano merece anotação. Ele demanda anotação, e uma anotação que permita a um público brasileiro, não francês, não oitocentista, de acompanhar melhor a história,
principalmente naquilo que dessa história era quase que da ordem do lugar comum, ou poderia ser muito facilmente encontrado por um leitor francês do 19 e que não vai ser para um leitor brasileiro. Claro. Eu adoro essas histórias das edições, porque Sim. Os autores modificam, eles vão lá, a revelia dos editores, tem um embate ali, briga de autor-editor, que é uma coisa saborosíssima e muito interessante, sim, é o Robert Darnton na veia. E Sim. Esse é um livro estilo Robert Darnton, assim, que é publicado fora da França, é contrabandeado para a França, vende um monte, os editores fazem coisas escondidas, do próprio Michelet, o Michelet muda toda hora o texto, muito bom, adoro esse tipo de edição.